Bom dia para todo mundo, Boker Tov. É uma alegria estar reunido aqui junto dessa mesa lotada e com o nosso pessoal, todo mundo lotado online. Todos bem-vindos, estejam sempre todos à vontade para participar. Gostaria, antes de mais nada, de lembrar que a gente aqui deve, ao máximo, fazer a nossa participação usando o microfone para que o pessoal que está online possa acompanhar, né, e estar 100% integrado. Como a gente faz toda semana, a gente se reúne aqui para exercitar um pouco, né, a nossa mente através do estudo da semana. Paraxá da semana Vaishlar. Como sempre bem diz o Vitor, que vai ser iniciado e aprofundado pelo nosso colega aqui, o Pinha. Eduardo Pinha, ele que é arquiteto, mas além disso, e muito além disso, é um participante, um integrante aqui das nossas comissões. Ele cuida da comissão de relação com os sócios, participa da comissão de assuntos religiosos, está aqui sempre com a gente e eu vou tirar a garrafa da frente dele, né? Para poder ficar bacana. E, enfim, vamos ouvir o que o Pinha tem para trazer para a gente. Só uma breve aberturazinha, aproveitando que o Leonardo Gorodovitz escreveu no Ari News de ontem, né, que saiu ontem. É sempre um convite a todo mundo também ler e acompanhar, porque ele fala muito legal sobre Gênesis, né, que é Bereshit, que fala muito das relações familiares. E, nesse caso, acho que a gente está sempre falando em Vaishlar, me deu uma boa sensação de falar de irmãos, né? Bereshit fala de pai com mãe, filho com mãe, pai com filho, e me chamou muito a atenção em Bereshit, irmãos, né? Porque a gente vai ter encontro de irmãos e irmãos vingando a irmã, resumidamente. Então, é só para fazer primeiro essa conexão com o nosso Ari News e com o texto que o Gorodovitz escreveu, e deixar aqui aberto para o Pinha falar, e evidentemente cada um traz aqui o que chama atenção e o que gostaria de aprofundar aqui nessa paraxá. Então, vou deixar vocês no momento com o Pinha, e depois nós seguiremos aqui na nossa discussão com a participação do pessoal que está online. Richard, só queria dizer que a câmera está bem torta, tá bom? Se você olhar, bem torta, tudo bem torto. Eu sei, só estou avisando, você vê pelo quadro lá atrás, tá bom? O prumo, ela está torta. O horizonte. A bolha, não tem bolha, ela está bem torta. O horizonte dela. Isso. Tá. Não, filho, Não. olha o frame lá atrás, o quadro lá atrás. Isso, vamos. Aí, vai melhorar. Aê, agora sim. Se não, isso, agora bota o Pinha no centro da ação, porque senão não funciona. Isso. Tudo bem, vou começando Vamos embora, aqui. fique à vontade. Vamos Bom lá, dia, pessoal, Pinha. vamos em frente. Primeiramente, é muito bom estar de volta aqui. Faz um tempo que eu não venho. Vejo muitas pessoas que eu não conheço, que eu acho ótimo. E vejo uma sala lotada. Tem mais cadeiras entrando, o que é melhor ainda. Então, é muito bom começar o dia aí com tanta gente e estudando a Torá, que é algo que é sempre bom para a nossa vida, né? A gente faz esse esforço e eu acho que a gente acaba se esforçando menos do que a gente deveria. Vamos lá, vamos começar. Já fiz alguns estudos aqui com vocês e toda vez que eu começo um estudo, que eu penso numa paraxá nova, eu penso assim, nossa, essa é uma das parashot mais difíceis da Torá. Porque todas as parashot, elas nos levam a alguma reflexão e nós temos situações que são difíceis da gente entender. A gente tem que fazer um esforço mental para se colocar naquele tempo, para se colocar na cabeça daquelas pessoas, entender suas motivações
e entender também o próprio judaísmo, né? Quer dizer, o que o judaísmo está nos trazendo e por que ele está me trazendo isso. Então, eu acho esse desafio recorrente. Então, dito isso, essa é uma das parashot mais difíceis da Torá. A gente tem a história de Jacó. Jacó, para mim, ele é o grande patriarca do judaísmo. Ele tem mais, em Gênesis, ele é o patriarca. Quer dizer, a gente tem Moisés também, que tem um livro inteiro sobre Moisés, né? Mas falando ali de Abraham, Isaac, Yaakov e Yosef, né? Eu tenho para mim Jacó como o mais importante, porque ele tem mais histórias, mais coisas acontecem, mais julgamentos, mais ações. A vida dele é recheada de grandes emoções, né? Então, voltando 2 parashot atrás, a gente tem o episódio em que Jacó engana o seu pai para ter direito à bênção da primogenitura, né? E assim ele, digamos, passa a perna no irmão, e o irmão fica muito chateado, e os dois brigam, e a família, você tem uma disruptura familiar aí. Então agora a gente chega nessa paraxá, passou-se muito tempo, Jacó se tornou um homem rico, com uma família numerosa, ele em si mesmo já é um clã, tanto que ele dá origem às 12 tribos, né? E chegou um momento onde ele vai reencontrar esse irmão, Esav, e ele está com muito medo desse momento, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre Jacó é que a gente vê nele uma evolução ao longo do tempo, no sentido moral. Se num primeiro momento ele pegou a primogenitura do irmão, depois disso ele pagou os seus pecados, entre aspas, passando 14 anos trabalhando com Labão. Foram 14, né? Ele trabalhou 7, depois mais 7. Foram 20 no total? E nesse meio tempo ele se tornou muito rico. E ele passou muito sofrimento lá com Labão. Então ele poderia ter pensado para ele que ele já tinha pagado os seus pecados, entre aspas. E ele poderia ter uma postura muito arrogante, porque ele foi uma pessoa que começou do zero e venceu na vida do ponto de vista material e familiar. Ele tem uma família grande, ele tem várias esposas, servos, muitos filhos. Então você espera que o comportamento natural de um homem que passou por essa situação seja, e a gente conhece muita gente assim na nossa vida cotidiana, né? Muitas pessoas tendem a ficar um pouco arrogantes e se achando donas da verdade. E o Jacó, ele não cai nessa armadilha moral de ser prepotente, de ser arrogante. Ele dá um passo atrás e ele entende tudo que se passou na situação e ele se dirige ao irmão com muita humildade. Então, além da humildade, outra lição que a Torá nos traz é que ele consegue dominar esse lado emocional, psicológico dele, que levaria ele a ter uma atitude na vida arrogante, e chega ao encontro do irmão com muita humildade, sem perder o racional. Porque, diante desse encontro, ele faz toda uma estratégia para evitar, de segurança, para evitar que o irmão possa destruir a família dele. Então, ele vai ao encontro do irmão, primeiro ele manda emissários, depois ele sabe que o irmão está vindo com 400 homens, que é um número muito grande, então o irmão está vindo com uma outra multidão e ele teme pela guerra, e ele divide o seu acampamento entre as suas famílias, as suas esposas e os seus filhos, de forma que, caso o irmão ataque apenas metade do seu clã, e ele se coloca na frente e deita no chão,
referencia o irmão 7 vezes, e os dois se encontram, se abraçam e choram. E nisso ele faz questão de dar presentes para o irmão diz que não aceita, que não precisa, mas ele dá uma série de presentes, e são muitos presentes. Ele dá uma fortuna para o irmão em termos da época. Então aí entra aí uma questão prática, né, de ele quer fazer, ele faz as pazes do ponto de vista emocional com o irmão, mas também quer garantir de que está tudo, que a indenização foi paga, e que, inclusive, pelo que parece, é uma indenização acima do que seria o razoável. Eu diria até que hoje em dia a maioria dos irmãos aceitariam de bom grado qualquer indenização nesse nível no mundo de hoje. Eu acho que no mundo de hoje, eu acho que em qualquer mundo, porque eu acho que é isso que a Torá está nos falando, que esse é o comportamento. Eu acho que o Esav, ele, num princípio, ele recusa, mas ele aceita também. Então eu acho que a Torá está trazendo muito desse comportamento humano. Mas assim, a lição que eu vejo com relação ao Jacó é essa transformação que ele teve em direção à humildade e em direção a fazer questão de reestabelecer os laços familiares. No final da Parashá, o Isaac morre, ele e o irmão vão em direção ao local onde ele vivia e fazem em conjunto um enterro. Então, existe esse fechamento que a família, no ciclo da vida de Isaac, a família termina unida. Então, isso é o mais importante. E eu acho que existe também essa questão da maturidade, né? Quer dizer, se o Jacó, no começo da vida dele, ele era mais jovem e impulsivo, menos do que a Torá diz do que o Esaú, mas era jovem e impulsivo, no final da vida dele ele se torna mais voltado para a família, deixando a família acima de tudo. Então essa eu acho que é uma grande lição que a Parashá traz. Um outro aspecto da Parashá, a gente tem o episódio da luta de Jacó com Deus, aonde ele se transforma e passa a se chamar Israel. Então eu acho que essa luta e essa transformação é uma metáfora para tudo isso que eu estou falando, para essa transformação da vida dele, aonde ele teve que vestir assim o manto da humildade para poder refazer trazer de volta essa harmonia com o irmão. Então, o momento que acontece essa luta, Jacó ele está sozinho, ele se separa momentaneamente da sua família, fica sozinho e dorme, e nessa noite um homem chega e luta com ele, e ele luta a noite inteira. Essa é uma questão fundamental sobre a mística judaica, que é a questão de que Israel é aquele que luta com Deus. E eu vejo uma explicação disso em toda essa Parashá, em toda a vida de Jacó, porque a nossa vida prática no dia a dia nos coloca, muitas vezes, em posições que, por mais que a gente queira fazer o certo, aos olhos de outras pessoas, a gente faz o errado. Por mais que a gente queira fazer o bem, sobre algum ponto de vista, a gente pode estar fazendo mal para uma outra pessoa, mesmo sem intenção. Todo mundo passa por isso. Quando a gente age no mundo, a nossa ação gera consequências, e nem todas as consequências são boas para todos. E essa é uma verdade que exige um raciocínio, um pensamento das pessoas, e eu entendo que esse momento que Jacó luta com Deus é um momento onde ele se coloca diante dessas dificuldades morais que a vida nos coloca. Então,
Esse é um momento onde ele é uma metáfora para um momento onde ele se depara com, entre muitas aspas aqui, os seus demônios, porque não é a palavra que a Torá usa, a Torá não usa, ela usa homem mesmo na nossa tradução. Mas é aquele momento em que você metaforicamente tem que repensar sua vida, reavaliar suas ações e fazer uma autocrítica e redirecionar suas ações com base naquilo que você pensa sobre o seu passado e que você agiu errado ou poderia ter agido diferente e deveria agir de uma outra maneira daqui para frente. Então, eu entendo, eu li dessa vez, lendo essa luta e essa transformação de Jacó como essa autocrítica e esse momento de introspecção aonde ele repensa a sua vida e suas ações, tá? Bom, era mais ou menos isso aqui que eu queria trazer. A Paraxá, ela continua com a situação do estupro de Diná, e os irmãos se juntam. O povo, que é Shechem, filho de Hamor? Como que é o nome do... Hamor, né? Eles tentam fazer um acordo com o povo de Israel. Esse acordo, a princípio, é aceito e as pessoas se comprometem a se circuncidar e os irmãos... Sim, todos. E quando eles estão convalescendo, no terceiro dia, Ruben e Levi vão até o acampamento e passam todos os homens sob a espada. Aqui o que a Torá está querendo nos dizer, primeiro, quando a gente lê a história toda, nos parece óbvio que essas pessoas não são pessoas boas, porque o que eles se propõem é basicamente violar a mulher e depois comprá-la como se isso estivesse tudo bem. E isso é, mesmo na época antiga, onde os direitos de homens e mulheres não eram os mesmos que nós temos hoje, a Torá, ela não pensa dessa maneira e deixa isso muito claro, e eu entendo que esse episódio da Paraxá é uma declaração nesse sentido, de que o direito das mulheres não pode ser desrespeitado e que elas não podem ser tratadas como um objeto sem sentimentos, porque é assim que eles estão, que é assim que a outra tribo as trata. E o que a Paraxá está dizendo nós não podemos nos misturar com pessoas que têm um comportamento que é moralmente repugnante. Então, isso eu entendo que é uma lição que continua válida até hoje, que nós devemos sempre evitar estar junto com pessoas que nós entendemos que não são boas pessoas, que são pessoas que não têm o mesmo padrão moral que a gente, e estender isso a toda a nossa família. Então, eu vejo esse episódio da Diná dessa forma, de uma forma bem objetiva. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. É um estudo rápido. Eu gosto de... Dessa vez eu não li nenhum outro comentário. Eu falei assim, eu gosto de mergulhar na Paraxá e ver o que sai dali. E foi um prazer enorme estudar essa Paraxá. De novo, eu tinha notas dela, então acho que eu já fiz algum estudo em algum momento sobre ela, mas eu não olhei minhas notas. E então, é isso, pessoal. Tenho curiosidade aí de saber quais são os comentários de vocês. Obrigado a todos. Maravilha. Muito, muito obrigado, Pinha, por abrir esse caminho de reflexão aqui para a gente. Queria, antes de... Podem se preparar para fazer seus comentários. Eu queria, antes, fazer vários comentários sobre o que ele falou e sobre também um pouco do que eu li
né, me preparando para ajudar aqui nessa condução. Primeiro, sobre a questão de Diná, me chama a atenção como que é um... Oi? Oi? Você quer que eu fale mais alto? Perdão. Tá. Vou fazer aqui... melhorou aqui? Eu vou fazer aqui alguns comentários antes de passar para o pessoal, lembrando que além da gente ter que falar bem para o microfone, tem que falar bem para o nosso público ao vivo aqui. Né, e é o ar-condicionado também que atrapalha um pouco. Claro. Ela está fora disso. Deixa eu... Olha só, sobre a questão de Diná, me chama a atenção como o problema, a questão do estupro virou uma questão de família, né? E óbvio que a gente tem hoje uma representação muito mais significativa por parte das mulheres, e isso tudo é super importante quando fala de empoderamento, etc. e tal. Mas também não pode deixar de esquecer que a família está envolvida. É sempre bom, a não ser, evidentemente, que a família seja parte do problema. Mas quando qualquer pessoa, e aí, na minha opinião, seja homem, seja mulher, é agredido externamente, é a família que está ali para apoiar, é a família que está ali para ajudar, é a família que está ali para fazer qualquer gesto de apoio e qualquer... Não sei se tem que retribuir ou reagir, o que quer que seja. Isso é sobre esse episódio, a importância da família. Mas me chama muito a atenção, aí você estendeu bem a parte dos irmãos, né, de Jacó e Esaú, porque eu acho que a questão, a relação de irmãos, ela vai ao longo de toda a história, né? Já começa ali, Caim e Abel, e segue adiante até os dias de hoje. E sempre me chama essa atenção a questão da relação de famílias, né? Nos dias de hoje, como que são os irmãos? Então, assim, Esaú saiu muito chateado, muito raivoso do episódio onde ele foi enganado na primogenitura. Jacó saiu correndo, preocupado, porque o irmão era um caçador, mais forte, mais corpulento, etc. e tal. Bom, passaram-se 20 anos. E a gente não sabe exatamente o quanto que eles se comunicaram ao longo desses 20 anos. O único traço que eu encontrei nesse texto é que Jacó sabia que Esaú tinha lá um exército enorme. Então, de alguma forma, ele soube. Mas o quanto eles se falavam, o quanto eles se relacionavam como irmãos, a gente não tem essa clareza. E aí, a gente tem logo no início da Paraxá, o Jacó enviando os mensageiros para falar para o senhor dele. Então, de repente, o irmão que ele enganou e que ele tirou a primogenitura, ele se refere o tempo todo a Esaú como o senhor dele. E isso, sem eu ter a resposta, me chamou muita atenção. Se alguém quiser melhorar depois essa reflexão, eu agradeço, porque eu acho que é uma mudança bem drástica, você chamar o irmão de seu senhor, se submeter a ele, né, aquele a quem você enganou lá atrás, para tirar dele os privilégios da primogenitura. E, por outro lado, Esaú, que saiu absolutamente rancoroso do episódio da primogenitura, volta, apesar de voltar com 400 homens, de dar indícios de que faria uma batalha, uma guerra, etc. e tal, e quando encontra o irmão, abraça. E isso é a coisa que mais me emociona nesse texto, porque é muito difícil, eu vejo assim, é muito difícil, não vou generalizar, pronto. Eu vejo muito ao meu redor como os irmãos brigam, né? E vou dizer mais, neste episódio, os irmãos se juntam e se reúnem para enterrar os pais. E eu vejo muito hoje em dia como é que a morte dos pais separa os irmãos, por vários motivos. Né? Não, normalmente é no inventário.
Em geral, é no inventário, com todo o respeito desse planeta. Entendeu? Mas é uma realidade absurda nos dias de hoje. Por isso que eu digo que a recompensa que queriam dar ali, hoje todo mundo aceita de bom grado. Ele aceitou também, entendeu? Porque é um pouco desse mundo materialista que a gente vive hoje. Mas é muito carinhoso e muito bacana ver nessa paraxá os dois irmãos se reúnem para enterrar os pais. A gente não sabe, Janete pode dizer o que acontece depois do enterro, a gente aqui não sabe. Mas a história nos traz uma mudança de sentimento e de relacionamento que acho que a gente devia refletir justamente para os dias de hoje, né? Como que os dois mudam a postura, como os dois se reencontram e como é que os dois tratam a questão, principalmente quando vão lá reunidos enterrar os pais. Enfim. É isso aí, você está complementando exatamente a essência do que eu quis trazer. Muito bom. Entendeu? Então, enfim, vou deixar aberto aí. Você está já com a lista? Pode entrar? Pode entrar. Daqui ninguém levantou a mão ainda. Mas, então já temos aqui, vamos primeiro aqui, depois vamos seguindo para lá, o microfone vai andando. Eu queria agradecer. Não, então vem você, vem Janete e Ricardo na hora. Não, eu queria agradecer o estudo do Pinha, a condução do André, né? O Pinha tocou, né? A gente é o povo de Israel, né? E Israel é os que brigam com Deus, né? Que mensagem tem nisso, né? Para mim, é a gente não aceitar o destino. A gente aceita o destino que nos apetece, né? Mas o destino que não nos apetece, a gente tem que brigar para mudar esse destino. Quer dizer, em outras palavras, a gente tem que construir o nosso destino, né? Assim Deus quer, Maktub, etc., está justamente na contramão dessa história, né? Eu acho que a mensagem é justamente a gente trabalhar, né, para mudar esse destino, nem que a gente tenha que brigar com Deus. Quantas vezes a gente vê na Torá as pessoas, Deus não é assim, por favor, por que isso, por que aquilo, Friede on the roof, o tempo todo, né, brigando, por que isso, Deus? E a gente tem essa coisa de não aceitar o destino e se Deus quiser, é muito mais assim, da boca para fora do que da boca para dentro, né, eu acho. A outra coisa que, começando o estudo, né, o Sérgio estava falando do medo lá na sinagoga, né? As reações que as pessoas têm ao medo. A primeira, né, é aquela que você se retrai, você se esconde, você está com medo, você vai e se esconde. A segunda é que você encara com serenidade, né? Até colocou em memória da dona Simita, né? E a terceira, eu não sou o Milei, né? Porque você sabe que o presidente Milei, o consultor dele é o cachorro que já morreu. Ele falou isso. Cachorro morto, ele usa uma pessoa para conversar com o cachorro, que é uma coisa mais louca que eu já escutei. Mas meu cachorro viu, me chamou a atenção de uma coisa, que quando ele está com medo, ele ataca, né? É justamente o contrário. Então, muitas vezes, a pessoa está atacando de medo, né? E a gente tem que perceber isso. A pessoa acuada ataca, né? É um outro comportamento que eu queria chamar para o medo. Só essas duas contribuições. Vai passando o microfone para a Janete, já fica com ela aqui, por favor. Primeiro, agradecer ao André pelas reflexões. Eu vou pegar uns ganchos aí em cima do que você falou. Meu nome é Álvaro, para quem não me conhece. Ainda estou buscando a introdução ao judaísmo, mas já estou me familiarizando com o judaísmo há muitos anos, 20, 30 anos. E venho anotando, ao contrário do que o André faz, eu não jogo minhas anotações fora. Eu gosto de guardá-las e ver que camada aquele ano que passou acrescentou ao meu conhecimento e minha reflexão. Eu queria começar lançando luz sobre uma coisa. Essa paraxá, em especial, tem muita referência aos números 2 a 412 da Gematria. E esses números 2 a 412 falam sobre
dualidade, sobre divisão. Mas também falam sobre família, também falam sobre união, falam sobre embate, enfim. Nada na Torá se perde. Claro que nosso conhecimento na Torá cada vez mais avança em direção a entender que ela não é um documento monolítico, que ela não foi escrita toda de uma vez, que foram sendo acrescentadas a ela, principalmente ao Tanar, muitas e muitas informações, reflexões, etc. Ou seja, não é um livro que foi escrito a uma mão. A dualidade entre os irmãos também nos leva a uma reflexão, porque depois de tudo isso, de todo esse prólogo, o Jacó entra numa espécie de luta com Deus, dizendo, mas por que, se eu estou aqui disposto a me humilhar, por que então estou enfrentando essa dificuldade? Mais uma vez, a teologia versus tzadik. Quem acompanha a Academia Judaica e está vendo o curso do Mika Goodman sobre Jó, ele fala muito sobre isso. De por que aquele livro tão impactante, sob o ponto de vista do Jó, defendendo a sua justeza, digamos, contra a teologia divina, que se entendia na época que era um reflexo do nosso comportamento, ou seja, você é bonzinho, você ganha uma Maserati, você não é tão bonzinho assim, vai ganhar uma bicicleta ou talvez até um Monza, coisa parecida. Bom, nós vemos também outra coisa. O Rashi, ele, no comentário dele, ele diz que Jacó enviou Melahim. Melahim pode ser anjo e pode ser mensageiro. Mas a gente também sabe que anjo é mensageiro por excelência. O anjo, ele não tem livre-arbítrio. Deus diz, vá e faça. Claro que com Satã, no livro de Jó, mais uma vez, a gente vê que Satã tenta subverter essa ordem. Sem sucesso. Lá no final, sem sucesso. Agora eu queria deixar vocês só com algumas perguntas para vocês raciocinarem, porque são aparentes contradições no texto. Por que Yaakov enviou anjos em vez de humanos para cumprir essa missão? Se realmente aceitarmos a interpretação do Rashi, que ele enviou anjos. Segundo, por que o texto da Torá quer ser tão específico sobre o fato de que os Malahim foram enviados por Yaakov diante dele? Diante, antes ou perante. Terceiro, por que a Torá está repetindo que Esav é irmão de Yaakov? Nós já sabemos disso desde o início. E por que a todo momento nessa paraxá, em especial, é repetido e lembrado que Yaakov talvez para reafirmar a questão familiar que o André falou, que depois nosso mestre de cerimônias falou também. Quarta por que Yaakov enviou anjos para Seir? Seir, o que parece ser o endereço errado, já que Esav, nessa época, não habitava em Seir. Então, por que ele enviou homens para Seir? Para mandar uma mensagem a Jacó. Depois, os Melahim, que foram a esse endereço em Seir, foram e voltaram com notícias terríveis para Jacó. Porque eles disseram a Jacó que Esav estava vindo ele mesmo se encontrar com 400 homens. Um tema já abordado acima quando eu falei sobre gematria, mas esqueci de falar sobre o número 400, que aparece também muitas vezes e que tem uma série de significados muito importantes. Por que a Torá
menciona especificamente o número 400 quando se refere aos homens e o exército que Esav trazia. De que pecado Yaakov tinha tanto medo? Ele não cometeu nenhum pecado. Além de Hashem ter prometido lá atrás protegê-lo. No Passuco de Bereshit 32, 8, temos que Yaakov estava aterrorizado. Mas o Talmud nos diz que ele não estava com medo por si mesmo, mas que ele teme que possa haver algum pecado no futuro que abriria a porta para Esav destruir os judeus. Hazé Shalom. Yaakov, então, não se preocupava só consigo, mas também com os demais que vinham com ele. Tanto que ele dividiu aquele grupo em partes, né, em duas partes. Por fim, por que a Torá disse que Yaakov tinha dividido sua família e que tinha 24 horas de distância entre eles no medo que Esav viesse se abater sobre eles e outros não virem a sobreviver? Mas, na verdade, quando Yaakov, e isso está na mesma paraxá, encontra Esav, é dito que ele está com toda a sua família. Então, como é que a família poderia estar dividida e estar unida? Então, mais uma vez, a gente vê a mão de duas pessoas, com certeza, ou três, escrevendo a mesma história, o mesmo relato. E, bom, basicamente era o que eu tinha a dizer. Espero ter acrescentado alguma coisa a vocês. Barbaridade. Bom, ficam as reflexões aqui do Álvaro. Janete vai falar, na ordem a gente tem a Janete. Eu abro mão. Abdicou? Eu quero que o Ricardo dê continuidade Tá. ao que o Álvaro falou. Tá. Depois que fica, ou Já. digamos, faça as suas reflexões, que as Já. minhas vão desviar totalmente. Tá, já. Não vale. Não. Tá, vamos. Eu gosto de falar. Vamos, a Janete, vamos lá, a Janete está abrindo mão no momento. Janete está abrindo mão no momento. Vamos seguir aqui com o tema. E na ordem, então, a gente tem o Ricardo, tem a Terezinha. Charles vai querer falar um pouquinho. Se quiser, levanta a mão aí na tua telinha, a gente te coloca depois da Terezinha. Vamos lá, Ricardo. Uma das coisas que eu aprendi na minha convivência aqui na área é que é difícil convencer a Janete quando ela tem uma ideia. Então, se ela quis abrir mão de falar, a gente não vai conseguir fazer ela falar agora. Enfim, eu queria primeiro começar dando parabéns para o Vitor, presidente eleito da área para os próximos 2 anos. Precisa alguém com bom senso, Quanto a todo felizmente. novo presidente, a gente tem sempre uma expectativa enorme. E espero que a gente possa, todos nós possamos colaborar para que a tua gestão seja muito bem sucedida. Em segundo lugar, obrigado, Pinha, pelos comentários, Álvaro também. Não vou me ater ao que o Álvaro falou, na verdade, eu tinha pensado em falar sobre outras coisas, outros 3 temas, né? Eu queria falar sobre o engano que não houve, a pergunta que não foi feita e o personagem ausente. O engano que não houve é o engano de Yaakov em relação a Esav. Porque a paraxá anterior começa dizendo que Esav vendeu, entre aspas, trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Então houve uma troca. Pode ser que ela não tenha sido feita no momento mais adequado, da forma mais justa, de uma forma equilibrada, mas, de fato, houve uma troca. Então, Esav não foi enganado. Esav abriu mão do seu direito, né? Muito provavelmente ele se esquece disso, porque ele fica com raiva, etc. Mas o engano não houve. Engano houve em relação a Isaac. Isaac foi enganado. Rápida, a gente teve essa linha de raciocínio com o Rodrigo, quando ele fala que talvez o Esav realmente não queria ser o primogênito. Então fica aqui justificando. Eu estou agregando ao que o Rodrigo falou. Agregando, isso, o Rodrigo exatamente. falou sobre o ponto de vista de Esav.
Estou falando sob o ponto de vista de Yaakov. Yaakov provavelmente não se sentiu enganando a Esaú, porque havia sido feita uma troca, né? Então, esse é um engano que não houve. A pergunta que não foi feita Diná, você quer casar com esse homem? Né? Essa pergunta não foi feita. E na outra foi. Essa pergunta não foi feita. E a gente fica sem saber se era desejo dela ou não. E a reação da família e dos irmãos não deixa muito claro o que era a atitude correta a ser tomada. A atitude dos filhos foi questionada pelo pai. Jacob não concordou com a atitude dos filhos. Então, fica um ponto aberto para essa reflexão e o fato que Diná não foi consultada. E o terceiro personagem, que é o personagem ausente dessa paraxá, é Rivká. Né? Rivká não torna a ver o filho, aparentemente. Sua morte não é descrita como a de outros personagens dos nossos patriarcas e matriarcas. Ela simplesmente desaparece da história. Né? Há talvez uma possível punição pela atitude dela de enganar o marido apoiando o filho, e talvez essa punição tenha sido não reencontrar aquele filho querido. Né? A gente não sabe, a história não descreve isso. E o interessante é que esse personagem ausente é justamente aquele que teve voz na paraxá anterior, quando diz que quer ir ao encontro daquele que será o seu marido. Ele escolhe ir ao encontro daquele que será seu marido. E, no entanto, a neta, né, Diná, já não teve esse mesmo direito exercido. Quer dizer, uma perda que se dá em relação a esse grau de questionamento de liberdade para as mulheres na Torá. A gente vai ver muitas situações em que esse tipo de acontecimento aparece, mas eu acho que em poucas paraxot, né, eu falo paraxot em vez de paraxiot, ambas as formas estão corretas, em poucas paraxot a gente vê tantas perguntas não respondidas, e eu só estou agregando em relação a elas aqui. Não, excelente, porque quando eu ouço o Ricardo, eu fico sempre lembrando, óbvio que isso aqui é uma história que a gente sabe que ela não tem uma cronologia precisa, e tal como não existe essa cronologia, muitas coisas estão interligadas, e muitas vezes a gente lê uma paraxá para fazer esse estudo, eu também tenho muito esse hábito, como o Pinha falou, e às vezes a gente não conecta muito as coisas, mas as coisas têm que estar sempre muito conectadas. Por exemplo, cadê meu? Eu anotei aqui, tá muito discretamente, que nasce aqui Amaleque, nessa paraxá. E me lembrou de um estudo do Joseph, que ele fez aqui, uma aula sobre Amaleque. Mas Amaleque nasce aqui muito discreto. Ali está mencionado como um dos filhos de Elifaz, etc. e tal. E lá na frente, ele vem com tudo. Então, é só para só para ilustrar a importância das conexões que muitas vezes a gente não faz. E aí, como trouxe aqui o Ricardo, né, tem várias perguntas o tempo todo, tem a ligação, onde está a Rebeca? Rebeca, né? Onde está a Rebeca, que simplesmente desaparece. Enfim, tudo isso vai melhorando e exercitando aqui a gente, tá? Terezinha, bem-vinda. Oi, muito bom ver vocês. Eduardo, muito bom escutar você aí nos conduzindo, né? Você fez uma observação de como Jacó evoluiu moralmente, né? Daquele Jacó lá atrás, enganador, manipulador, para um outro homem mais ponderado, enfim. E eu fiquei pensando aqui em mitologia de outras culturas, né? Grega, romana, nórdica, etc. Os deuses ou semideuses são heróis imbatíveis. E a Torá, né, ela traz os nossos patriarcas e matriarcas como pessoas de carne e osso, né, que vivem tropeçando, fazendo um monte de besteira e com os quais a gente pode se identificar. E quando a gente olha, por exemplo, Jacó,
né, que mudou, que evoluiu, que cresceu, a gente tem esperança de que a gente também, que é cheio de falhas, que a gente pode evoluir, né? A gente tem que se dispor, né? Isso me chamou a atenção e acho que me conforta como pessoa, me conforta como profissional, né? Saber que a gente que existe transformação, né? Desde que a gente se disponha. E uma coisa que me chama a atenção é que depois houve uma reconciliação e aparecem lá os dois, né, Esav e Yaakov no sepultamento do pai, e depois cada um foi para o seu lado. E a gente, às vezes, a gente idealiza e romantiza as relações de amizade, familiares, mas às vezes a gente pode resolver um conflito lá atrás, dizer, olha, tudo bem, ok, passou página virada, não necessariamente a gente tem que estar juntos, sem rancor, sem nada, cada um no seu caminho. E é interessante isso, que foram para terras distantes, né? Ok, assim, temos objetivos, temos estilos de vida diferentes, sem raiva, tchau, né? Acho que então, assim, eu acho encantador essa forma como a Torá, né, o Taná, em geral, a Torá, especificamente essas pessoas de carne e osso, né, e ver assim, todos nós somos luz e sombra, né? O que que a gente vai deixar prevalecer, né? Onde vai o nosso foco, né? O que que a gente quer expandir? Muito obrigada, Eduardo. Abriu aí? Abriu aí? Legal. Charles quer dar uma palavrinha. Ele vai soltar o microfone dele. Abre o teu microfone aí, Charles. Vocês me escutam sem eco? Escutamos. Na verdade, o eco é quando você fala aí e a gente tem que fechar o áudio aqui, que agora ele vai fechar Hoje o Richard está Richard. botando a gente num barco, né? Que a gente está. Tirou o promo. Hoje tá uma Barco do festa. Jacó. Hoje tá uma festa. Vamos lá. Tira o Meu nosso parabéns áudio ao para. Pinha pelos temas que ele trouxe no estudo dele. E parabéns ao Vitor pela eleição e a todos os outros conselheiros. Acho que tem alguns sentados aí na sala. Eu só vou me juntar às palavras da Terezinha, que realmente, se não entender que a Torá não é conto de fadas, não anda para lugar nenhum, né? Ficar esperando um conto de fadas, magia, subligações esotéricas a partir de 1000 coisas, não chega, né? Tem que entender como um relato humano e eu acho que alguém falou que a cronologia não importa. Foi você, né? Eu acho que a questão da cronologia não é que ela não importa. Eu acho que ela não é que ela não importa, ela não é tão importante. Ela existe, porque a revelação, depois da saída e tal. E me lembra sempre um episódio que eu já falei uma vez num estudo, que quando eles estavam decidindo onde colocar Yom HaShoah no calendário judaico, porque tinham que alguma vez decidir, isso não está escrito na Bíblia, né? Eles tinham que usar o conhecimento da Torá, dos estudiosos, para decidir algo que era contemporâneo, que é o que a gente senta para debater aqui, né? Se não trazer para a contemporaneidade, a gente vai ficar falando de coisas que aconteceram há 4.000 anos atrás. Então, eles estavam debatendo sobre isso e muitos eram a favor de ser num desses já meio jejuns que acontecem ao longo do ano. E, finalmente, houve uma votação no Knesset e eles optaram que tinha que acontecer entre Pessah e Yom Ha'atzmaut, porque ali faria sentido. Então, mesmo a cronologia dessas duas datas, quer dizer, o ocorrido dessas duas datas não está numa cronologia tão digamos, marcada, a importância dessas datas, e eu imagino que essas decisões sobre o caráter das pessoas, as atitudes dela e como elas agiram, deixaram de agir nesse relato de 4.000 anos atrás, é para que a gente hoje entenda que dá para, a partir disso, tomar decisões para o nosso dia de hoje. Senão, a gente vai ficar de novo debatendo coisas que aconteceram há 4.000 anos atrás. Aí a gente não precisa sair da história, porque não é uma história, não é um conto de fadas, né? Essa é importante. E aí a Terezinha falou um negócio muito bacana, que é entender essa humanidade e trazer para a nossa contemporaneidade. Era isso, era só para cumprimentar o Vitor, na verdade. Ok. Não. Belo cumprimento, né, Vitor? Quer falar alguma coisa? Vitor, umas palavrinhas, não?
Não, eu queria agradecer assim todo o apoio de sempre, né? E nessa votação também todos os votos que tivemos, né? Cumprimentar os conselheiros eleitos, né? Que estão aqui, enfim, os suplentes e todos que vão trabalhar junto e mais uma vez eu tenho repetido, né? Que seja bom para a área, seja bom para a comunidade e por que não que seja bom também para mim, né? Que a gente, eu estou muito animado, que eu continue animado ao final de 2 anos e que assim seja, né? E, então, contar sempre com o apoio de vocês, seja... Contar... Não estão? Não vai me dizer que não escutou nada, tem que repetir tudo? Charles ouviu bem? Todo mundo? Ok. Ai, que bom. Não, porque eu caprichei aqui. Eu não sei se vai fazer igual. Mas, enfim, então, contar com esse apoio de todos, seja o apoio, né, da presença, né, seja o apoio do voluntariado, seja o apoio financeiro, seja o apoio que for, sejam os 3 ou 4 tipos de apoios possíveis, né, ou seja um apoio novo que a pessoa invente, mas que, enfim, que a gente construa essa área, né, não construa, porque a área está construída há 83 anos, por sinal, convido a todos, já dia 10 de janeiro, vai ser o aniversário da área de 83 anos e a nossa posse, a posse da nova gestão, do novo conselho. Então, que a gente continue a colocar a área nesse lugar de destaque, nesse lugar de vanguarda, né? Foram tantas gerações servidas e que a gente possa estar continuando isso para que as gerações que a gente imagina e que a gente não imagina possa estar contando com a área, né? Quanta gente a área ajudou e quanta gente a área vai ajudar e apoiar e que assim seja. É para isso que a gente tem que trabalhar. Bom, é isso. Maravilha, porque o Vitor conseguiu a proeza, acho que foram 350 votantes, ele conseguiu 400 votos. É uma proeza que ele tirou aqui. Então, não é para qualquer um, não. Só falta agora ele inverter agora. Ser bom para mim. Isso. Vai ser bom para ele e depois para a gente. Isso é o mais importante. Obrigado. É só para ajustar para o Charles, que eu não disse que a cronologia não importa. Eu disse que assim, não segue uma cronologia rigorosa. Fora isso tudo, o resto que você falou é espetacular, Charles. É isso mesmo. Porque realmente não segue uma cronologia. E que não é, de fato, um conto de fadas. Você pega, neste episódio, os caras combinam um negócio que todo mundo tem que fazer a circuncisão. No terceiro dia mais doloroso, vai lá e corta a cabeça de todo mundo. Está longe, muito longe de ser um conto de fada. Agora, o que isso representa hoje, que é sempre a nossa aula, nosso aprendizado, a nossa discussão. Eu não vi o Germano falar, a gente não ouviu ele, mas eu já vi que ele mexeu em algumas fichinhas aqui. Germano, quer dar uma palavrinha? Como não? Primeiro, eu quero lembrar que esse ato, nessa época, não é uma questão moral. Tanto é que Jacó, quando reclama que outras tribos podem atacar a ele por causa dessa atitude. Nenhum momento ele reclama porque é uma atitude indevida. Então, eu acho que a leitura mais fácil para esse texto é que nós ainda estamos longe de Moisés e os 10 mandamentos, etc. Então, é dessa forma que eu vejo o que aconteceu. Vamos dizer, os irmãos, eles não tiveram uma atitude que hoje nós poderíamos considerar desprezível. Segundo, na leitura propriamente dita, diz que ela foi deflorada, mas não está claro. Pior ainda é o pai depois propor o casamento e a turma ter essa atitude. Então, eu acho que não é um julgamento que a gente possa fazer, sei lá, para o bem da história. Mas eu queria chamar... Posso continuar um instantinho? Fica à vontade. Chamar a atenção de uma coisa que nós não falamos, mas que me chama bastante atenção nessa paraxá. Jacó, quando leva os presentes, alguns traduzem que ele devolve a bênção. Então, agora estamos de igual para igual. Eu tirei e agora devolvi. E quando eles já, em termos de paz, Esaú propõe deles prosseguirem juntos.
E Jacó disse, não, porque a minha tribo é de crianças, eu tenho animais amamentando, etc. Essa ideia de separar o mundo judaico do não judaico, hoje eu acho que cabe uma reflexão para nós. É necessário caminhar juntos. E, por essa razão, nós tivemos uma porção de celebridades que vieram do mundo judaico e muito contribuíram para o mundo. Posso falar em Freud, posso falar em Marx, posso falar... Então, esse pequeno episódio de não caminhar juntos foi o que mais me chamou a atenção nessa paraxá. Vou deixar essa rápida pausa para reflexão. Isso tudo que a gente falou aqui, a gente nem falou da morte de Raquel, né? Que tem várias questões que a gente pode tirar alguma reflexão. Foi enterrado ali no meio da estrada, acho que hoje é onde é Betlehem hoje, se eu não me engano, posso estar enganado, mas não, Marpelá não, é a única da matriarca que não é em Marpelá. Ela foi enterrada no meio da estrada, né? Nasceu Benjamim e traduzam da forma que vocês acharem que pode ser, ou quem sabe ano que vem a gente reflete um pouco mais sobre Raquel, né? Então, eu não sei se alguém aqui quer falar mais alguma coisa, mas... Tá o microfone, tem um microfone por aí. Acho que você mesmo mencionou o papel de Amaleque. Amaleque aparece algumas vezes Ele nasce aqui. Na Torá, exatamente. E algumas correntes do judaísmo, a gente sabe que existem correntes mais místicas, outras menos, etc. e tal, mas cada vez estão convergindo. Amaleque é quase que um sinônimo de dúvida. Toda vez que Amaleque aparece, ele aparece num contexto de dúvida, né? A gente vai entrar em Israel ou não vai entrar em Israel? Eles são muito poderosos, Canaã é muito poderosa, a gente vai atravessar o rio na situação de Josué. Então, Amaleque é isso. Então, em nossas vidas, todas as vezes que nós nos confrontamos com dúvida, nos confrontamos com Amaleque. Então, Amaleque, apesar de já ser um personagem que a gente nem sabe se foi realmente fático, né? Hoje a gente relê a Torá e vê que muitas das coisas são histórias, né? Histórias contadas com o objetivo de transmitir alguma lição moral, ética, espiritual, mas a gente nem sabe se Amaleque existiu. Mas, efetivamente, Amaleque significa, dentro da Torá, um ponto de dúvida. Eu até convido todo mundo a buscar essa reflexão que o Rabino Joseph fez aqui sobre Amaleque, foi extraordinária. Acho que vale a pena a gente tentar resgatar. Eu vou até ver se consigo resgatar isso nos nossos estúdios, os vídeos dos nossos estúdios e tentar disponibilizar aqui para todo mundo. Mas antes de passar para o Pinha, para ele dar as considerações finais, me ocorreu numa última anotação que eu gostaria de mencionar, que um segundo só. Que o episódio em que Jacó briga com, não sei exatamente com o que, mas onde ele, no final, eu não sei quem diz a ele que você não vai se chamar Jacó, você vai se chamar Israel, e isso acontece algumas páginas depois, oficialmente. Ele precisou estar sozinho nesse momento. Ele atravessou todo mundo, mandou esposas, mandou filhos, mandou rebanho, os objetos, e quando ele estava sozinho, foi o momento em que isso aconteceu durante toda uma noite, né, até de manhã. Essa briga durou toda uma noite. E o quanto isso mostra para a gente
ou lembra a gente, vamos dizer, lembra a gente, o quanto que a gente precisa realmente ter esse nosso momento conosco. O quanto que cada vez que a gente se ficar longe dele, deixar ele aqui no cantinho e deixar eu comigo, você contigo, quantas coisas boas ou diferentes ou importantes podem sair desses momentos de introspecção, tá bom? Com você, Pinho. Bom, quero agradecer aqui as contribuições todas, né? Lembrando como a riqueza da Torá, como diversas abordagens aí são possíveis, né? A gente pode fazer uma abordagem mais minuciosa e mística, a gente pode fazer uma abordagem mais social, trazendo para o presente. Eu sempre gosto das abordagens do Ricardo, que sempre traz perguntas, né? Perguntas importantes e que não estão óbvias no texto. Agradeço essa contribuição, Ricardo. A lembrança das perguntas, da ausência, né, da opinião sobre Diná, eu achei que foi uma lembrança muito importante aqui para a mensagem da Paraxá. Foi algo que não me ocorreu e eu acho que só essa frase já engrandeceu aí a nossa manhã. Não, a gente tem até um episódio anterior, né? Onde foi com Rebeca, né? Os pais perguntam, você quer casar com ele? O irmão pergunta, vocês querem casar com ela? E aqui não tem. E aqui não teve isso. O Pinha estava falando, eu vi Terezinha com a mãozinha aqui. Terezinha, você ainda quer falar alguma coisa ou ficou a mão levantadinha aí? Ficou ali? Então tá bom, Obrigado, Então tá. A gente vai dedicar o estudo de hoje aqui a Simita Kelson, né? Zichroná Levrahá, e é isso, minha gente. Eu acho que a gente vai sair hoje daqui de novo bem melhor do que entrou. Mais uma vez, como eu sempre digo, e vou continuar dizendo, essa é uma repetição que não me incomoda, tá bom? Então, um ótimo dia para todo mundo. Obrigado, pessoal. Shabbat Shalom antecipado. Obrigado a todo mundo que está aí com a gente online. A gente aqui fazendo sempre o melhor esforço para que vocês possam ouvir, participar e integrar o máximo possível. Um beijo para todos. Quem está na Suíça, quem está em Israel, quem está no Brasil, quem está em qualquer lugar que eu não tenha mencionado. Charles, adorei o fundo aí, não tinha notado ainda o Heritage History, né? Teu quadro aí atrás. E mais uma vez, Shabbat Shalom antecipado para todo mundo. Tchau, bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Shabbat Shalom.